Vocês, apesar que hoje não está lá um dia muito feliz, né? Vocês estão assim em clima de despedida, mas eu tenho aprendido que o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus, mesmo que seja uma cova de leões ou uma fornalha de fogo ardente. O melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Então, quando Deus faz algumas coisas e a gente, às vezes, fica surpreso, ou às vezes até não concorda, o coração fica fechado, a gente tem que entender que Deus faz tudo direito. Deus faz tudo direito. Na hora certa, no tempo certo. Eu tenho dito até quando a gente morre. Porque Deus, eu digo que Deus colhe o fruto, não colhe fruto verde, e nem deixa muito tempo no pé, porque senão apodrece, cai e perde. Então Deus olha quando está no ponto, Deus recolhe. Às vezes a gente fica, estrebucha, grita e reclama, mas Deus faz tudo direito. Então, vamos aceitar a vontade de Deus, como a Leila falou, vamos continuar trabalhando, continuar servindo ao Senhor com alegria, tendo certeza de que Deus está usando os seus filhos onde eles forem e que vai usar o outro filho que vem da mesma forma, porque a obra é do Senhor. Não somos nós que dizemos quem vai e quem fica, é o Senhor. Então, a gente aceita, dá glória a Deus, coração fica apertado, mas devagarinho o Espírito Santo vai passando um bálsamo, sarando, e a gente vai aceitando as bênçãos advindas do novo ciclo que Deus preparou para nós. Amém, queridos? Muito bem. O texto que foi me dado para que nós falássemos hoje é 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Um versículo muito pertinente aí para... Um versículo muito pertinente, para os irmãos que estão se deslocando na obra do Senhor, mas que fala muito ao nosso coração, como servos de Deus que estamos envolvidos na obra de Deus. Diz ali: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o contexto deste versículo, porque o capítulo 15 de 1 Coríntios é conhecido como o capítulo da ressurreição. Por quê? Porque ali Paulo vai descrevendo aos coríntios a importância de nós crermos na ressurreição. Por quê? Na ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos fazendo nada aqui. A nossa fé é à toa, a nossa pregação é à toa e nós estamos perdendo tempo. Mas ele diz: mas agora Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Então ele não apenas reafirmou que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, como ele colocou no nosso coração, pelo Espírito de Deus, a esperança de que um dia, se nós tivermos morrido antes de Jesus voltar, nós ressuscitaremos com um corpo igual ao que Jesus ressuscitou. Então, nós não devemos, aí lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante, ele vai nos orientar sobre a volta de Jesus, e ele fala: os mortos em Cristo, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eles vão primeiro ao encontro do Senhor, com um corpo glorificado, para estar para sempre com o Senhor, depois que os vivos forem transformados. Então, esse capítulo, ele é o capítulo da ressurreição. É conhecido como o capítulo da ressurreição. E a ressurreição de Cristo, antes que eu entre no versículo propriamente dito, é bom a gente entender todo esse contexto. A ressurreição de Cristo, ela é o grande diferencial entre o cristianismo e todas as outras religiões que existem no planeta Terra. Não existe nenhuma religião que possa dizer que o seu líder morreu e ressuscitou.
Eu estive em Brasília na década de 1990 e aí nós fomos visitar uma igreja messiânica. E lá na igreja messiânica, quando nós entramos, bem na frente tinha uma grande foto de Meixo Sama. E um homem com aparência oriental, tipo chinês, japonês, coreano, alguma coisa assim, né, com o olhinho puxado, uma foto bem grande dele lá na frente. E aí, a gente conversando e tal, e eu fui conversar com uma missionária dessa igreja, chamada Igreja Messiânica, que na realidade de messiânica não tem nada, né? Mas fui falar com a moça missionária de lá, e aí ela falando de Meixo Sama, exaltando Meixo Sama. Então eu perguntei para ela, me diz uma coisa, onde está Meixo Sama agora? E ela falou assim, olha, agora, nesse exato momento, eu falei, onde ele está? Ela falou, nesse exato momento ele está morto. E aí eu disse para ela, pois Jesus Cristo, nesse exato momento, está vivo e vive para todo sempre. Então, querido, se há uma coisa que no cristianismo é inigualável, é o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado. E ele não apenas ressuscitou, mas ele prometeu estar conosco. Isso é fantástico. Olha o que diz lá em Mateus 28:20. Eis que estou convosco. Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí depois é para sempre, né, gente? Todos os dias aqui embaixo, porque depois é para sempre. Então Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, nos redimiu com o seu sangue, mas ele ressuscitou, nos deu garantia que ressuscitaremos também, e enquanto nós esperamos, ele disse estar conosco todos os dias. Depois em Mateus 18:20 ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Significa que Jesus está presente aqui, porque nós estamos falando a respeito dele. Então a presença dele, embora muitas vezes não seja tão perceptível, ela é real. Ela é real e nós precisamos aguçar a nossa fé, ativar a nossa fé, sabe, trabalhar a nossa fé para nós crermos que Jesus está presente conosco todos os dias e quando nós estamos falando dele, ele estará presente também. E o último versículo do Evangelho de Marcos me chama muito a atenção. Marcos 16:20 diz assim, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Veja que o Senhor cooperando com eles no trabalho de pregação do Evangelho. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então hoje nós temos a presença do Senhor, quando nós fazemos a obra de Deus, nós contamos com a presença do Senhor para nos ajudar. Contamos com a presença do Senhor para nos capacitar. E nas horas mais críticas, o Senhor não nos deixará envergonhados. Ele vai estar conosco. E ele disse até para os discípulos, quando vocês estiverem diante dos governadores, diante dos reis, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar. Porque na hora será dado, no abrir da vossa boca, será dada a palavra que vocês precisam para falar. Então, quando nós fazemos a obra de Deus, nós não precisamos nos preocupar em sermos capazes ou não, tá? Porque a nossa capacidade vem do Senhor. Claro que se a gente é chamado para uma determinada obra e a gente aceita o desafio, o Senhor vai nos abençoar, mas a gente tem que correr atrás de fazer alguma coisa para sempre melhorar para o Senhor. Mas se não tiver nada para fazer, o Senhor dá toda a capacidade que precisa para que nós façamos a sua obra. Eu sou prova disso. Estou na igreja a vida toda. E a vida toda na igreja, o povo vai colocando a gente em tudo quanto é canto, né? Ah, está precisando de alguém aqui. Ah, está precisando de alguém na bateria. Vai lá na bateria, né, Gerson? Aí vai lá e vai quebrando galho na bateria e acaba ficando bom, né? Tá precisando de alguém aqui no som. Vai lá e acaba ficando bom. Por quê? Porque o Senhor vê o nosso esforço e vai nos capacitando para aquela obra. E se a gente é fiel no pouco, o Senhor vai ampliar
ampliando a nossa capacidade para que nós possamos fazer trabalhos cada vez mais significativos para Ele. Trabalho que às vezes, quem faz é uma pessoa que está chegando na igreja. Não é que tem trabalho grande e pequeno, não. Tem responsabilidades maiores e menores. Então, às vezes, uma pessoa está chegando na igreja, é dado um trabalho para ela, e ela faz aquele trabalho bem feito. Então, o Senhor vai colocando ela em outros trabalhos com maior responsabilidade. Não significa que quando ela estava fazendo aquele trabalho que aparentemente é simples, o Senhor não estivesse olhando o coração dela. Como o Senhor olhou o coração dela e viu que naquele trabalho simples ela estava fazendo com o coração e com sinceridade, o Senhor foi colocando ela em um trabalho de maior responsabilidade. É assim que os obreiros chegam no púlpito, né? De novo convertido, sentado lá, aí depois vai para um trabalho aqui, outro ali, vai ficar na porta, vai ser líder de jovens, isso e aquilo, vai indo, o Senhor vai vendo o desempenho deles, e ele chega no púlpito, não é porque o pastor achou ele bonitinho, porque o pastor achou ele capaz, foi porque o Senhor o escolheu para uma responsabilidade maior. Os irmãos estão entendendo isso? Então, seja qual for o trabalho que for colocado na sua mão para fazer, faça para o Senhor. Porque ainda que você faça para aparecer para o pastor, o Senhor vai ver seu coração e vai ver que não é sincero. Mas quando a gente faz para o Senhor, às vezes ninguém vê, mas o Senhor vê e nos recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que eu falo em ressurreição, na ressurreição de Jesus, eu me lembro do caso do pastor Bernard Johnson. Não sei se eu já contei aqui para vocês. Se eu contei, eu tenho certeza que tem gente que não ouviu, vai ouvir. Quem ouviu, vai ouvir de novo. Pastor Bernard Johnson foi um pastor muito conhecido aqui no Brasil e no exterior na década de 1960 a 1970. Né? Eu era criança quando eu o vi pela primeira vez numa cruzada. Eu sou da cidade de Santos, né? Então no campo lá em Santos tem 2 campos de futebol, o campo do Santos e o campo da Portuguesa, que quase ninguém fala, mas são 2 campos de futebol que tem lá. E nesse campo da Portuguesa, esse pastor Bernard Johnson, ele fazia muitas campanhas evangelísticas, né? E fechou-se ali o campo da Portuguesa para uma grande cruzada evangelística no ano de 1966. Tinha 4 anos na época e eu fui lá, eu estava lá. E nessas campanhas era pregada a palavra, era feito convite, as pessoas aceitavam Jesus e ele orava por cura, pessoas eram curadas, aleijados andavam, era um negócio maravilhoso que acontecia. Deus usava muito ele nessa área. E ele, nessas campanhas que ele fazia no Brasil, uma vez ele foi fazer uma no exterior, num lugar que eu não me lembro onde. E nesse lugar que ele foi fazer, espalharam várias faixas pela cidade, né, que ia estar um pastor que ia pregar a palavra e tal. E o reitor de uma das universidades da cidade olhou lá a faixa e falou: poxa, vou chamar esse pastor para falar sobre religião, essas coisas, para os alunos da universidade. Entrou em contato com ele e falou assim: pastor, dá para o senhor ir? Dá, posso ir sim e tal. Então, antes do trabalho da noite, ele fazia as campanhas à noite, durante o dia ele foi na universidade. No caminho, o reitor passou no hotel para pegá-lo. No caminho, o reitor falou para ele assim: olha, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, porque assim, o senhor sabe que essa coisa de religião, igreja, crente, muitas vezes não interessa a todo mundo, né? Então, nós temos lá um auditório para 1.500 alunos. Porém, eu não queria que o senhor ficasse chateado se não tiver tanta gente assim, tá bom? Ele falou: não se preocupe. Quantidade que tiver lá, a gente fala. Beleza. Quando eles chegaram na universidade, o lugar lá que era reservado, como é que chama aquilo, gente? O auditório reservado para as reuniões dos alunos estava superlotado. 1.500 alunos estavam sentados lá para ouvir o pastor Bernard Johnson falar a respeito de Jesus. Então, o reitor da universidade pegou o microfone e falou assim: gente, nós temos 1 hora de tempo para esse momento aqui com o pastor. Ele vai falar durante 30 minutos. Ele não gostou muito, porque ele gostava de falar bastante, né? Estou falando gostava porque ele já faleceu. Ele gostava de falar bastante, mas era melhor 30 minutos do que nada, né? Então ele disse assim: ele vai falar 30 minutos e os outros 30 minutos serão para vocês fazerem perguntas
Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, ele vai responder. Beleza? Beleza. O pastor começou a falar. Falou de Jesus, tudo aquilo que a gente já sabe, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo como homem, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o céu e prometeu que vai voltar. Então, aquela palavra evangelística mesmo, que era típica dele pregar, a essência da mensagem, ele falou para aqueles jovens universitários. Quando passou os 30 minutos, ele então parou, e aí o reitor falou, agora vai correr um microfone entre vocês, e vocês então podem fazer a pergunta que quiserem para o pastor. Nesse momento, você se coloque de pé e faça a pergunta. Nesse momento se levantou lá na última cadeira, se levantou um moço. Esse moço, quando ele se levantou, correu um burburinho por todo o auditório. Aquele burburinho de pessoal um cutucando o outro e tal. Depois é que ele foi saber que aquele moço estava no 6º ano de medicina, era considerado um dos alunos mais inteligentes da universidade e era ateu. Não acreditava em Deus. Então, quando ele se colocou de pé, todo mundo já pensou, coitado do pastor, né? Agora o negócio vai pegar. E lá do fundo deram um microfone para ele e ele fez a pergunta para o pastor Bernard aqui na frente. E ele disse assim, pastor, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que eu não acredito em uma palavra do que o senhor disse até agora. E aí o pastor Bernard respondeu, é um direito que você tem. Então agora vamos à minha pergunta. Por que é que o seu Jesus, tão maravilhoso, poderoso e dono de todas as coisas, estava lá na criação, céu e terra, aquela coisa toda que o senhor falou aí, se ele é tão grande e poderoso assim, por que é que ele foi sepultado num sepulcro emprestado? Uma pergunta aparentemente simples, mas muito capciosa, né? Por que é que ele foi sepultado num sepulcro emprestado? E aí, naquela época não existia WhatsApp, nem SMS. Naquela época era a época do telegrama. E aí ele disse que ele fez uma oração telegrama para o céu, né? Senhor, qual a resposta? E aí ele disse que em poucos segundos ele teve a resposta. E aí ele olhou para o moço, sorriu para ele e disse assim, faz tempo que eu quero que alguém me faça uma pergunta dessa. E eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Por que é que o meu Jesus, poderoso, maravilhoso, criador de todas as coisas, todo-poderoso, iria comprar um sepulcro novo para ser enterrado se ele só iria passar lá o final de semana? Coisa de Deus, né? Resposta de Deus. Ele só iria passar lá o final de semana. Diz que nesse momento, 1.499 alunos se colocaram de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus. Todo o auditório, exceto aquele né, que eu nem sei o que aconteceu com ele, se colocou de pé, aplaudindo o Senhor Jesus. Ele disse que contou. Foram 3 minutos de aplausos para o Senhor Jesus naquele dia. E aí, aquele moço sentou envergonhado, o reitor novamente chegou à frente e falou assim, alguém tem mais alguma pergunta? E aí ninguém ousou, né, perguntar mais nada. Ele falou assim, bom, nós temos ainda 25 minutos, então, pastor, usa o restante do tempo para falar mais do seu Jesus. E aí o pastor teve mais 25 minutos para falar do Senhor Jesus. Por que eu estou contando isso para vocês? Não apenas para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que você entenda que nunca o Senhor vai te deixar só. Você nunca será envergonhado. Aparentemente, parece que você perdeu, mas o Senhor está trabalhando para você ser vencedor, vencedora, abundante na obra do Senhor. Viu? Então, Paulo escreveu o capítulo 15 de 1 Coríntios para incentivar os cristãos a continuarem crendo na ressurreição de Cristo e não apenas isso, para que eles pudessem contar ao mundo essa boa nova e experimentar a companhia do Senhor junto deles para reivindicar essa verdade, para que isso se tornasse real, como diz lá no último capítulo, no último versículo de Marcos, tornando real através dos sinais que se seguiam. Então, quando você precisar orar por alguém, ore.
Ore crendo que o Senhor vai responder. Eu estou com uma dor de cabeça, ora por mim, eu vou chamar o pastor. Para que chamar o pastor? Muitas vezes o Senhor quer usar a sua vida com um dom de cura. Dons de cura, né? Dons de curar é o único dom que é listado ali, que vem no plural. Porque às vezes o Senhor quer usar a sua vida numa determinada doença. Ore em nome do Senhor. O Senhor deu autoridade para você para isso. Não são só pastores que têm e presbíteros que têm autoridade para orar por pessoas enfermas, para orar para expulsar um demônio, para orar para a resolução de um problema. Você é filho de Deus, capacitado pelo Espírito Santo para fazer uma grande obra em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não há outro povo na terra devidamente credenciado, capacitado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus como a igreja. Não há. Não existe. Não existe. Por isso que Jesus Cristo falou lá em Atos 1:8, recebereis poder. Esse poder é o que da onde deriva a nossa palavra dinamite. Vocês vão receber um boom, uma dinamite na sua vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas daqui até os confins da terra. E você não precisa depender de ninguém. É claro, se você está num lugar e tem as autoridades espirituais, por que não, né? Dar a eles essa oportunidade. Mas se você estiver no seu serviço, estiver na sua casa, estiver em qualquer lugar, use o poder que você tem, use a autoridade que você tem, fale em nome do Senhor, ore em nome do Senhor, profetize em nome do Senhor, testemunhe em nome do Senhor. Lembre-se 24 horas por dia que você é representante do Senhor nessa terra. Não desista quando você achar que está perdendo. Porque às vezes dá aquela sensação que a gente está perdendo, que o inimigo está ganhando terreno, mas não está. Tem um irmão lá na minha cidade, que ele deu testemunho um dia, que ele falou que tinha um colega de trabalho que todos os dias, na hora do almoço, ele bebia umas coisas lá e depois vinha. E ele vinha direto no irmão. E vinha e falava e atormentava. E o irmão já estava no limite. Quando ele estava no limite, ele entrou de férias, né? O irmão entrou de férias. Passou 30 dias de férias. Quando chegou na hora de voltar para o trabalho, ele falou assim: Senhor, eu vou voltar para o trabalho. Mas eu nem me garanto mais, porque eu não suporto mais aquele homem, né, falando tanta coisa, desfazendo da minha fé. E eu não suporto mais, Senhor. Simplesmente não suporto mais. O Senhor tem misericórdia de mim. E aí voltou para o trabalho. Chegou lá, primeiro dia de trabalho, hora do almoço. Lá vem a criatura, né? Como sempre, lá vem ele. Só que dessa vez ele veio. E ele falou assim: é hoje. É hoje, o irmão, né? É hoje. E o moço veio. Quando chegou perto dele, falou assim: a paz do Senhor, meu irmão. Aí ele pegou na mão dele: paz do Senhor. O que foi agora? Ele falou assim: não, mas deixa eu lhe contar, agora eu sou crente. Ele falou assim: como que você é crente? Olha, esses 30 dias que você esteve fora, eu estive pensando em você, pensando em como que você é humilde. Eu tantas vezes falando tanta coisa, você nunca revidou, sempre com esse comportamento assim de crente. Nesse tempo que você esteve fora, eu fui numa igreja, Deus falou comigo, me transformou e agora eu sou seu irmão. Então, às vezes parece que você está perdendo, mas Deus está fazendo um trabalho através do seu silêncio, através do seu testemunho silencioso, através da sua vida. Então, peça a Deus graça para você saber quando falar e saber quando calar. Porque há pessoas que são ganhas para o Senhor através do nosso silêncio. Outras são ganhas através da nossa palavra. Outras são ganhas através de uma boa, de um bom tapa de luva de pelica, como a gente fala. Como o pastor Jeremias, lá da 8ª igreja, conta, também não sei se eu já contei para vocês, do moço meio doidinho que tinha na igreja, e ele sentava sempre lá no fundo. E o pastor estava trabalhando para
ganhar um advogado amigo dele para Jesus. E convidava aquele advogado, convidava, o advogado nunca vinha. Um belo dia, o advogado diz, domingo eu vou na sua igreja. Ele falou, beleza, maravilha. Orou, jejuou, preparou um sermão de 3 pontos, né, que o presbiteriano gosta disso, preparou um sermão de 3 pontos e fez tudo bonitinho e ficou esperando. Aí depois que o culto já tinha começado, entrou o advogado e sentou do lado do doidinho. Só que ele não viu. Ele não percebeu que ele sentou lá, porque era o único lugar vago. Ninguém queria sentar, não gostavam de sentar perto do rapaz. Era o único lugar vago. Ele entrou e sentou. Aí lá o pastor pregou, e daí tal. E na hora do convite, o pastor falou assim, tem alguém que gostaria de abrir o seu coração para Jesus e tal? E aí ele falou assim, se tiver alguém ao seu lado, irmão, se tiver alguém ao seu lado, convide, né? E aí o doidinho virou pro... Doidinho que eu digo assim, entendam, né? Aquela pessoa que não é muito bom do juízo, quase toda igreja tem um, né? Aí falou assim, irmão, se você tem alguém do seu lado que ainda não recebeu Jesus, mas Deus usa, viu? Olha só. Fale com a pessoa se ela não quer receber Jesus. Aí ele virou para o advogado e falou assim, você não quer aceitar Jesus? E ele falou assim, não. Ele falou assim, então vá para os quintos dos infernos. Falou para ele assim. Quando ele falou isso, o advogado levantou, deu com a mão assim e foi embora para casa. Aí é que o pastor olhou e falou, olha onde que ele foi sentado, do lado daquele rapaz é complicado, meu Deus, tem misericórdia. Foi embora. No dia seguinte, o pastor estava lá no gabinete dele, dando um plantão, entra o advogado com a Bíblia na mão. Aí falou assim, pastor, eu vim aqui porque eu quero conversar com o senhor. Ele falou assim, o que foi, meu filho? Ele falou assim, o pastor falou assim, primeiro eu quero lhe pedir desculpas, porque depois é que eu reparei que você estava sentado do lado de um rapaz, ele não é muito bom da cabeça. Falei, pastor, deixa eu lhe contar uma coisa. O senhor viu que eu vim, né? Vi. Sentei lá, vi. Viu que eu estava do lado do rapaz? Vi. Então, viu que eu fui embora? Vi. Aí ele contou, aconteceu isso. O rapaz perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu falei que não, e ele falou para mim ir para os quintos dos infernos. Pastor, fui embora para casa indignado, pastor. Mas quando eu cheguei em casa, que eu fui esquentar minha janta no micro-ondas, o som do micro-ondas dizia assim, vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Pastor, eu fui tomar banho, liguei o chuveiro, a água caía, o barulho era vai para os quintos dos infernos, vai... Tudo que eu tocava, que fazia barulho, vinha a voz daquele moço, vai para os quintos dos infernos. Pastor, eu me ajoelhei na beira da minha cama e gritei, Deus, eu não quero ir para os quintos dos infernos. E eu estou aqui, pastor, com a minha Bíblia, porque eu quero que o Senhor me ajude, me explique como é que eu faço para eu não ir para os quintos dos infernos. Viu? Então, quem conduz a obra é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor, ele é um instrumento do Senhor, mas quem conduz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele usa o doidinho, ele usa o super inteligente, ele usa o super talentoso e usa aquele que não tem talento nenhum. Mas ele usa todos que abrem o seu coração para ele. Por isso, então, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, depois de toda essa conversa, sede firmes e constantes. Em outras versões diz inabaláveis. Significa que não é aquela pessoa que fica andando de um lado para o outro, correndo atrás de uma coisa e de outra. Ele é firme, ele é inabalável, ele é constante. Por quê? Nós não podemos ter uma fé oscilante. Um dia é fervoroso, no outro dia mais ou menos. Não, nós precisamos ser firmes e ser constantes. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa. Veja, geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que versículo é esse? O Senhor quer que nós resplandecemos como o sol, como a lua, para que todos vejam a glória de Deus na nossa vida. Foi o que ele disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras e glorifiquem a quem? Ao vosso Pai que está no céu. A glória não é nossa. A obra é nossa, porque é Ele que nos capacita para fazer. Mas a glória é dEle. Por isso que nós devemos brilhar. Onde nós estivermos. Está trabalhando? Brilhe. Faça o melhor que você puder para a glória de Deus. Está estudando? Brilhe. Faça o melhor que você puder para a glória de Deus. Está em casa? Brilhe. Faça o melhor que você puder para que o nome do Senhor seja glorificado dentro da sua casa, através de você. Então, seja firme, seja constante, seja inabalável. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. É ou não é? Porque eu estou firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Sabe, eu não estou numa gelatina qualquer, não. A minha firmeza, os meus pés estão firmados na rocha que é o Senhor Jesus. E ele diz ainda, sempre abundantes na obra do Senhor. Cada um segundo a sua capacidade, irmãos. Tem gente que recebeu 5 talentos, é uma pessoa super capaz. Essa pessoa, claro que ela vai dar conta de mais coisas, mas ela pode fazer muito para o Senhor. Outro recebeu 2 talentos, não faz tanto, mas também não está à toa. Está envolvido na obra do Senhor, fazendo alguma coisa. Também vai prestar conta. Tem aquele que recebeu só 1 talento. É para ele enterrar? Não, é para ele multiplicar. É uma pessoa que às vezes não é tão talentosa. Não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe ensinar, não sabe muita coisa. Mas é uma pessoa que está envolvida na obra, uma pessoa prestativa. Pastor, fez assim, estou aqui, pastor. Está precisando de alguma coisa? Né? Porque, olha, irmãos, outro dia, um rapazinho, uns 18 anos, deve ter um rapaz, 18, 19 anos. Ele perguntou para mim assim, irmã, qual é o cargo mais alto que a gente pode ter na obra de Deus? Eu falei assim, olha, o cargo mais alto que você pode ter na obra de Deus, apontei para ele, falei, o cargo mais alto que você pode ter na obra de Deus é aquele cargo que Jesus chamou você para ocupar. Porque se você estiver no cargo errado, no lugar errado, você já tá tudo ruim. Mas quando você ocupa o lugar que Deus te chamou para ocupar, você está ocupando o posto mais alto para você diante de Deus. Entendeu? Então não existe cargo mais alto, porque todos eles são importantes diante de Deus de igual modo. Existe diferença de responsabilidades, mas posição diante de Deus não tem esse negócio de fulano ter uma posição mais alta, né? A gente é que é humano, que olha com esses olhos, mas Deus, ele olha diferenças de responsabilidade e não de atividade. Atividade simples que uma pessoa faz, se ela faz de coração. E às vezes uma pessoa que está num cargo alto não faz de coração, aquela outra é mais importante para Deus nesse sentido do que o outro. Entende? Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então não importa onde Deus coloque você na sua obra, faça com o coração, faça para o Senhor, para que o Senhor recompense você devidamente naquele dia, quando nós formos receber os nossos galardões. Então não queira fazer o que você não foi chamado para fazer. E nem inveje o outro. Né? Porque às vezes tem gente que fala assim, eu queria estar ali. Se você não está ali, é porque Deus não quer que você esteja ali. Então fique feliz onde você está e faça a sua parte. Aí vem o seguinte, seu trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que Deus te chamou para fazer não é à toa. Eu achei tão interessante que eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse versículo e eu achei interessante que obra do Senhor, quando fala em obra do Senhor, é o trabalho que a gente faz para Deus. Mas quando ele fala aqui, o seu trabalho não é vão no Senhor, no original a palavra usada não é para trabalho, é kopos, que significa uma obra que você faz ao ponto de você sofrer por ela. Eu nunca tinha parado para avaliar isso. Mas quando ele fala, seu trabalho não é vão no Senhor, é aquele trabalho que você veste a camisa, é aquele trabalho que você dá o sangue, é aquele trabalho que você sofre por ele, ao ponto até de se for necessário, se ferir, se machucar de alguma forma. Aqui no Brasil, a gente não tem muito problema de fisicamente se machucar, né? Mas a gente é machucado por causa de alguma fala errada que alguém lançou sobre nós.
alguma fofoca, alguma maledicência. Essas coisas machucam a gente. Mas se você faz o trabalho do Senhor, o seu trabalho para o Senhor, o seu trabalho não é vão no Senhor. Ele não é inútil, ele não é à toa, quando você realmente se dedica, ao ponto, às vezes, de deixar um pouco das suas horas de sono, às vezes um pouco de comida para poder jejuar, ou suporta alguma calúnia, alguma coisa que dói no seu coração, enfim. Tudo aquilo que faz muitas vezes você sofrer pela obra de Deus, o seu trabalho, diz aqui, nenhum esforço é inútil para Deus. O seu trabalho não é vão no Senhor. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender o seguinte: aquilo que nós fazemos para Deus tem valor eterno. Como é que eu sei disso? Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. Você não vai levar nada desse mundo. Nenhuma roupa bonita que você tem, o seu carro bacana, a sua casa maravilhosa, o seu emprego, nada vai embora com você. Nem a roupa do corpo. Alguém vai escolher para você, que não é nem de repente aquela que você gostaria. Mas tem uma coisa que você vai levar: as suas obras. Aquilo que você fez para o Senhor vai te acompanhar. Ninguém vai ver no caixão, mas elas vão te acompanhar até a eternidade. E quando você chegar lá, diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Você ainda vai ser recompensado. A gente não merecia nada, mas o Senhor nos deu a salvação, a vida eterna, e ainda vai nos recompensar por todo o trabalho que nós tivermos feito para Ele, aqui, nessa vida, com um coração sincero e com os nossos dons e talentos à disposição dEle. Então, queridos, vale a pena trabalhar para o Senhor. Vale a pena estar envolvido na obra do Senhor. Se você já sabe qual é o teu dom, se você já sabe qual é o teu talento, desenvolva ele cada vez mais. Se o teu dom é ensinar, aplique-se em estudar a palavra de Deus, em fazer um curso teológico para que você seja um professor cada vez melhor. Se o teu dom é cantar, você sabe pregar a palavra através do louvor, faça com que a sua voz fique o mais bela possível para louvar ao Senhor. Se o teu dom é mexer com as coisas materiais da igreja, ao estilo de um diácono, faça isso da melhor forma, porque o Senhor está vendo o seu coração e nenhum trabalho é inútil diante de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Se você ainda não sabe qual é o seu dom, qual é o seu talento, eu vou dar um conselho para você. Envolva-se em tudo que houver oportunidade de se envolver na igreja. Vai evangelizar? Vai. É o culto de oração? Vem. Vai ter um jejum coletivo? Venha. Ah, tem que fazer um faxinão na igreja? Venha. Devagarinho o Espírito Santo vai conduzir você para o lugar que Ele quer de fato te usar. Viu? Se disponha e o Senhor vai colocar você exatamente onde Ele quer. Amém? Vamos orar? Posso orar? Fazer uma oração com a igreja? Se disponha para o Senhor. Não seja um crente, a gente chama de crente lustramóveis, né? Senta no banco, vira para lá, vira para cá. Aqui é tira-pó, né? Vira para cá, vira para lá e vai embora. Não seja um crente apático dentro da igreja. O corpo de Cristo não tem membros aleijados. O corpo de Cristo não tem membros aleijados. Todo mundo tem que funcionar de alguma forma. Então, procure seu lugar e funcione. E lembre-se, aquilo que você fizer para o Senhor não é vão. O Senhor vai te recompensar e quando você morrer ou for arrebatado, essas obras que você fez e faz te acompanharão para a eternidade. Oremos. Senhor,
Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Tua palavra sempre é tão maravilhosa, tão esclarecedora. Traz para a gente uma luz para nós nos conduzirmos neste mundo de treva, nessa geração corrompida, perversa. A tua palavra nos capacita, Senhor, para nós resplandecermos como astros no mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, toma cada um dos teus filhos do púlpito à porta, nas tuas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor quer usar a cada um. Por isso, Senhor, capacita a cada um. Aqueles que já sabem, Senhor, para que foram chamados, que o Senhor capacite eles cada dia mais. Lhes dê uma nova unção, lhes dê uma nova estratégia, lhes dê mais capacidade para fazerem a tua obra. E aqueles que ainda não sabem, Senhor, que o teu Espírito os incomode, para que eles se envolvam na tua obra, para que eles não se comportem como membros aleijados, mas que a partir de hoje eles sejam curados, Pai, para se envolverem na tua obra, para se dispor, para trabalhar para ti, para a glória do teu nome. Abençoa teus filhos nessa igreja, abençoa o pastor, sua família, que vai estar indo para uma nova igreja, que o Senhor prepare o coração dos teus filhos lá, para recebê-los, que eles sejam, Senhor amado, bem-sucedidos naquele lugar, e o pastor que vai vir para cá, que a tua igreja aqui esteja com o coração preparado para receber o teu filho e a sua família, e que, Senhor, ele seja uma bênção aqui, porque quem faz a obra é o Senhor e não o homem, e é baseado nisso que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe essa igreja.